Bom dia ou boa tarde, pessoal. Não sei que horas vocês vão assistir essa aula. Então, galerinha do sexto ano, nós vamos iniciar nossas aulas online de pitch, produção e interpretação de texto, e voltamos no grupo 1, módulos 10 e 11, na página da apostila de vocês, 36, 37 e 38. Relembrando da onde nós viemos, na nossa última aula que foi de revisão, nós vimos tipos de texto. Os textos narrativo, que é aquele que conta uma história, o descritivo, onde a gente representa em palavras, porque a gente pode também fazer uma narração oral, falando, mas como nós estamos falando de tipos de texto, então o descritivo é aquele que representa a ideia com palavras. Nós temos o tipo de texto informativo, aquele que apresenta uma ideia, um assunto, um acontecimento. O texto argumentativo, aquele onde eu apresento, defendo o meu ponto de vista, a minha ideia, a minha narrativa. E o texto injuntivo, que é aquele que dá indicações, ordens, como são, nós demos os exemplos das placas sinalização de trânsito. Eu quero lembrar também da importância de vocês terem um momento de leitura. Nós já vimos 2 livros dos meses de fevereiro e março, e agora no final dessa nossa aula eu vou apresentar mais um livro que vai ser a leitura do mês de maio. Então, muito importante que vocês tenham sempre o seu momento de leitura. E não deixar de lado, como a gente sempre fazia em sala de aula, o caderno de caligrafia. A próxima leitura de vocês vai ser bem legal de vocês usarem no caderno de caligrafia, porque é um livro de poesias. Então eu gostaria que vocês pegassem as poesias, algumas escolhidas, as que vocês gostarem mais, e fossem colocando no caderno de caligrafia, indo treinando sempre no caderno de caligrafia, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar agora no capítulo 2. O título é O que é narrar? Nós começamos a ver um pouquinho disso em sala de aula, mas eu vou voltar para a gente ficar bem tranquilo. Então, nós vamos agora especificamente daqueles tipos de textos que nós relembramos, nós vamos trabalhar só com o texto narrativo. No texto narrativo, nós temos 5 elementos desse texto: enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Quais são os mais importantes? Enredo, narrador e personagem. Por ser um texto narrativo, o que é mais importante? A narração. Então, vamos lá. Lembrando que nós vamos começar com o enredo e na próxima aula nós vamos falar do narrador e personagem. Na apostila de vocês existe uma história que inicia com o nome Odisseia. Então nós vamos tratar do enredo desse texto. Então o que é um enredo? É a própria história em si, a sequência de acontecimentos e de fatos. Fazem parte integrante do enredo, ou seja, está lá dentro da história, 2 outros elementos do texto narrativo, que são o tempo e o espaço. Se a gente perguntar o que é o tempo de uma narração, é o quando. Quando que aconteceu a história, que pode ser esse tempo cronológico, ou seja, é uma data, uma época, uma estação do ano. Então eu começo a minha história dizendo no inverno do ano passado, ou no Natal, uma data específica. Ou também pode ser um tempo chamado de psicológico, que é uma recordação, um sentimento, que normalmente é do passado. É algo que eu estou lembrando e contando. E o espaço? O que é o espaço no texto narrativo? É o onde, o local onde a história acontece. É o cenário, o lugar onde se passam os acontecimentos dessa narrativa. Então, no texto que nós temos lá da obra de Homero, Odisseia, existe um local, um tempo, e o enredo conta a história que tem personagens principais, secundárias e o narrador.
Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na leitura desse texto para poder fazer os exercícios de tarefa de casa. Lembrando que depois eu vou mandar no WhatsApp os dias que nós vamos ter de plantão de dúvidas e de correção dos exercícios. Como também vou mandar pelo WhatsApp o livro que vocês vão ler, tá bom? Então vamos lá. Temos duas tarefas de casa. A primeira, a resolução dos exercícios das páginas 42, 43 e 44. São os exercícios e os exercícios 1, 2 e 3 da página 48. Todos eles respectivos a esse módulo que nós estamos estudando, que são os módulos 10 e 11, bom? E a segunda tarefa é aquela que, tendo em vista os dois livros que vocês já leram, de fevereiro e março, A Terra é Azul e O Gênio do Crime, eu quero que vocês façam dois resumos, dois textos. Lembra como a gente fazia? Com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Eu quero que vocês façam um resumo, me contem o que vocês entenderam, do que vocês gostaram, do que trata o livro A Terra é Azul. E num outro texto, O Gênio do Crime, do que trata, quais são as personagens principais, o que vocês mais gostaram, se vocês indicam ou não a leitura desses livros, enfim, dois resumos desses dois livros. Eu gostaria que, então, vocês me enviassem no meu WhatsApp os exercícios feitos, então vocês vão tirar fotos das páginas da apostila, assim também como foto do texto de vocês, caprichando bastante na letrinha para a gente poder entender. Vocês vão me enviar, pode ser pelo e-mail, mas eu acho que é mais rápido e mais fácil para vocês pelo WhatsApp. A leitura do mês de maio é do livro Ou Isto ou Aquilo, da poetisa Cecília Meireles, que eu também vou encaminhar ainda hoje pelo WhatsApp de vocês. Ok, galerinha? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula.